Bom, o tema, né, eu postei ontem nos grupos aí da igreja, confrontados por Deus. E eu convido você a abrir comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8. Jeremias capítulo 8, de 4 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: dize-lhes mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, e persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Até aqui, irmãos, né? Se você tem uma boa memória, há um mês atrás, no dia 14 de julho, eu fiz uma pregação sobre o tema fiel até o fim, falando sobre a vida de Jeremias, que exerceu o seu ministério em meio a um momento muito difícil, pregando aquilo que o povo não queria ouvir. E ele foi fiel até o fim, passando por perseguição e até mesmo correndo o risco de ser morto. Jeremias profetizou durante 40 anos, e no reinado de 4 reis de Judá, entre os anos 626 e 586 a.C. Eu sempre gosto de falar um pouquinho, dar um panorama cultural a respeito do que estava acontecendo. E esse texto, ele também é uma palavra que veio através do profeta Jeremias. E o contexto é exatamente o mesmo, A nação de Israel vivendo em idolatria, servindo a outros deuses, vivendo do jeito que eles queriam, continuavam levando as ofertas para o sacrifício, e continuavam oferecendo culto a Deus, mas fazendo tudo de uma forma mista, inaceitável por Deus. E Deus já havia dito para Jeremias que eles iriam para o cativeiro, que eles passariam 70 anos sob o cativeiro babilônico, e Jeremias prega que eles deveriam ir, eles não deveriam resistir aos babilônios, que assim Deus estaria preservando eles naquela terra e trazendo de volta no tempo oportuno. Mas, logicamente, o povo não dava ouvidos. Jeremias foi odiado, Outros falsos profetas se levantaram contra Jeremias, enfim. Era esse o contexto que o profeta estava vivendo naquele período terrível em que a nação de Judá havia se desviado. Estava vivendo em idolatria, servindo aos deuses pagãos e também querendo servir ao mesmo tempo ao Senhor Deus, o Deus de Israel. E dentro desse contexto vem uma palavra para Jeremias, esse texto pequeno que nós acabamos de ler. E a gente vê aqui um detalhe interessante, Ele diz assim no versículo 4: quando os homens caem, eles não tornam a levantar? É algo natural, Quem aqui já sofreu uma queda, um escorregão e caiu? Quase todos nós, alguma vez na vida a gente levou um tombo. O que a gente faz automaticamente? Você acabou de cair, você já levanta, vê se está tudo em ordem, se coloca em pé. Ou quando a gente se perde, ele diz também no versículo 4: quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Quando a gente se perde, está num lugar desconhecido, numa cidade diferente, você programou o seu GPS para chegar no destino, de repente perde sinal, acontece uma coisa, você não tem mais a direção que você estava seguindo. O que imediatamente a gente faz? A gente vai parar, vai tentar reprogramar, vai ver onde está, talvez vai pedir informação, mas há uma necessidade e o desejo de voltar novamente a acertar o caminho.
E Jeremias usa isso como um exemplo, né? Ele diz assim: olha, quando alguém cai, já não busca se levantar, quando alguém se desvia, já não busca novamente o caminho, mas o meu povo, povo de Deus, o povo de Jerusalém, eles caem, eles não querem se levantar, eles estão resistindo às minhas palavras, eles estão se desviando por outros caminhos, eles não querem tornar ao caminho correto. Jeremias começa assim, alertando, advertendo aquele povo. Eles estão indo por um caminho errado, eles caíram nas suas vidas, mas eles não querem sair dessa condição. E o que isso tem a ver conosco hoje, né? Trazendo essa palavra para o tempo que nós estamos vivendo. Há muitas pessoas dentro das igrejas que estão nessa condição, se desviaram ou caíram e resistem ao chamado de Deus para voltar, para se levantar e continuar a caminhada. Resistem ao chamado para retomar a vida. E por uma série de situações e desculpas, elas permanecem naquela situação, afastados, desviados, em queda, não buscando a presença de Deus, ou oferecendo para Deus algo que Deus não aceita, uma vida dupla, uma situação, ora diante de Deus, ora do mundo, vivendo do jeito que quer, achando que está tudo bem. E infelizmente isso tem sido uma realidade nos dias de hoje. De uma forma geral, abrangente, né? O cristianismo hoje, né? Um certo pastor aí disse que a Bíblia precisa ser reinterpretada, atualizada. Eu digo que o que precisa ser atualizado é a igreja, a palavra não. A igreja precisa voltar às veredas antigas. A igreja, através da sua liderança, precisa voltar a ser conduzida aos caminhos verdadeiros. Porque durante muito tempo foi entrando um evangelho falso, uma teologia focada em prosperidade, em riqueza e por aí afora. O neopentecostalismo, que tomou conta de uma boa parte do período da história recente da igreja, trouxe uma série de heresias, de enganos. Igrejas se dividiram por causa de invenções, de ventos de doutrina. E infelizmente isso se espalhou de tal forma que a gente olha a igreja de uma forma geral e a gente vê que a igreja precisa retornar às antigas veredas. Quando a gente fala retornar às antigas veredas, não é que a gente quer que a igreja se feche num tradicionalismo religioso, de forma alguma. Mas antigas veredas dentro da palavra de Deus é exatamente a palavra de Deus. A igreja precisa voltar aos princípios da palavra de Deus. Nós não podemos permitir que ventos de doutrinas tomem conta da nossa mente. Por mais que a gente tenha pregado uma palavra fiel à palavra de Deus, nós na Manaim temos um zelo muito grande em relação à palavra. Nós não chamamos qualquer pastor de fora que a gente não conhece, pelo menos qual é a visão e a direção que ele tem, se não tem a mesma visão que nós temos. Por quê, amados? Porque há um zelo para que pelo menos os membros da nossa igreja não recebam um ensino diferente daquilo que a palavra de Deus diz. É um zelo que o conselho da igreja trabalha isso com muita seriedade. Então muitas vezes a gente recebe, às vezes, intensidade e fala: ó, pastor, tem um pastor fulano vai vir pregar aqui, o senhor conhece, a Sabrina passa o nome antes, ó, a pastora Mariana pode vir pregar no Café com Fé. A gente olha e sabe, busca saber quem é. Porque, amados, infelizmente há uma contaminação que tem entrado na vida dos cristãos, principalmente através dos pregadores, dos podcasts da vida, de pregadores de internet, de celebridades, né, que se tornaram as celebridades do meio evangélico, e eles são influenciadores muito fortes, trazendo doutrinas enganosas, e isso tem me preocupado muito ultimamente, porque tem chegado às vezes perguntas, dúvidas, através de membros, de pessoas da igreja que vêm me perguntar coisas que obviamente nem precisava perguntar. E aonde a pessoa ouviu isso? Ah, pastor fulano de tal falou. O senhor quer que eu mande o áudio para o senhor ouvir? Eu falo: mando, eu quero ouvir.
E a gente tem ouvido coisas assim absurdas. E essas coisas estão entrando no nosso meio. E nós precisamos proteger a igreja dessas falsas pregações, de falsos ensinamentos. Por isso que eu digo que a igreja precisa voltar às antigas veredas, ao fundamento da palavra de Deus. Nós temos uma passagem conhecida lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a crescer, a tomar proporção, muita gente se convertendo, o cristianismo em expansão, e os apóstolos não davam conta de fazer todo o trabalho, e eles dizem que precisavam de ajuda, e ali se institui a diaconia. Homens tementes a Deus, fiéis ao Senhor, são chamados para exercerem uma função específica, porque a igreja estava crescendo. E aí se levantam os diáconos para cuidar da distribuição dos alimentos, dão auxílio social às pessoas carentes, e um propósito. Os apóstolos dizem: porque nós precisamos nos dedicar ao ensino do Evangelho. A função fundamental da liderança de uma igreja, de quem sobe aqui para pregar, para ensinar, ou dar aula, ou ensina as crianças, é levar o conhecimento do Evangelho, para que não ocorram os enganos que têm ocorrido dentro do cristianismo contemporâneo. E não era diferente, porque eu peguei esse texto como exemplo, porque o povo de Israel estava desviado. E por que se desviou? Porque se afastou da palavra de Deus. Por que não queria ouvir um profeta verdadeiro como Jeremias? Porque haviam falsos profetas, que profetizavam paz quando não havia paz. Enquanto Jeremias dizia: se voltem para o Senhor, porque esse povo vai ser levado para o cativeiro, eles davam as costas e apedrejavam os profetas verdadeiros. E Jeremias então, ele traz essa palavra de uma maneira profunda, para que aquele povo se voltasse, buscasse a Deus novamente. E é uma palavra que vem confrontar. Deus nos confronta continuamente pela sua palavra. Mas nós vivemos um tempo, infelizmente, em que nós não gostamos de confronto, nós não gostamos de ser contrariados, né? Nós queremos ouvir as coisas que agradam o nosso coração, nós queremos ouvir as palavras que são afáveis aos nossos ouvidos, mas no entanto, a palavra de Deus, ela continua nos chamando para uma vida séria de compromisso. O versículo 5, ele diz assim: porque esse povo se desvia, apostatando continuamente, eles persistem no engano e não querem voltar. Será que há algo semelhante nos dias de hoje? Quando um líder é confrontado com a palavra de Deus, nós temos visto aí uma história bem recente de um pastor muito conhecido, que foi inclusive removido da Convenção Batista, porque ele começou a ensinar ensinamentos totalmente contrários, humanistas, distorcidos da palavra de Deus. Mas quando ele é confrontado, ele tem 1000 justificativas de uma fala convincente, de uma fala que é eloquente, que convence as pessoas de que ele está certo. E outros casos que a gente tem visto de escândalos envolvendo igrejas de renome na nossa nação. Não vou citar os nomes aqui, vocês devem acompanhar. Escândalos que têm acontecido. E ao invés de pastores experientes confrontarem esses outros pastores, eles passam a mão na cabeça, tentam abafar a história, esconder. Isso é vergonhoso diante de Deus. E está acontecendo aos nossos olhos, com várias denominações conhecidas dentro da nossa nação e também fora da nossa nação. Então, por isso que a igreja está precisando passar por uma nova reforma, está precisando levantar um novo Lutero, né? Para que a igreja se volte às veredas verdadeiras, a palavra de Deus. O profeta continua dizendo, né? Ele cita aqui no versículo de número 6, que ninguém queria se arrepender, todos se auto-justificavam. Eles diziam assim: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém quer se arrepender da sua maldade. O que fiz eu, né? Quando era confrontado: o que eu fiz? O que está fazendo errado? O que você tem a ver com a minha vida? Por que você está me confrontando? Eu estou bem com Deus, né? Muitas vezes a gente ouve isso,
Quando a gente tenta mostrar para alguém que está indo por um caminho errado, e nós temos esse compromisso, essa responsabilidade, não é só o pastor, não são só os presbíteros, não é só a liderança da igreja. Se você é cristão e você tem um amigo cristão que você sabe que está indo por um caminho errado, nós somos chamados para ser o quê? Atalaias. Nós temos que dar o aviso, nós temos que chegar nessa pessoa e dizer claramente para ela que ela está correndo um grande risco. Eu tenho procurado não perder oportunidades, né? Eu dei um testemunho hoje de manhã na nossa ministração, e eu falei a respeito do velório, que a minha tia foi sepultada na quinta-feira, e Deus me deu o privilégio de levar uma palavra. E num dado momento eu me exaltei na palavra, porque eu sabia que ali tinha parentes que eu amo, que não estão dentro do plano de Deus. Tinha alguns que são ateus, outros eram espíritas, e eu peguei a palavra de Deus e eu citei 2 versículos específicos, dizendo: se você acredita em reencarnação, você está indo para um caminho de perdição eterna, porque Hebreus diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Se você acha que tem uma corredentora junto com Cristo, não tem, porque Pedro diz lá em Atos 4,12 que só há um nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Aquilo não era uma palavra absolutamente boa de se ouvir. Alguns levantaram e saíram fora literalmente. Depois ficaram ouvindo para o lado de fora, outros não voltou. Mas eu percebi o quanto que a palavra incomoda, o quanto as pessoas não querem ser confrontadas, elas não querem ouvir a verdade. Então muitos de vocês, quando tiverem uma oportunidade, talvez vocês sejam até ofendidos, mas nós não podemos perder a oportunidade de dizer para alguém que se ela permanecer naquele caminho, ela vai para o inferno, porque não há um meio termo. Ou é salvação junto com o Senhor Deus através de Jesus Cristo, ou é perdição eterna, não tem meio termo. E também não existe purgatório. Então, amados, a gente tem que levar essa palavra adiante. Pessoas que a gente ama, das nossas famílias, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Que Deus dê sabedoria, dê graça, porque nós como igreja, nós que temos tido a revelação da palavra de Deus, nós que temos aprendido a verdade da palavra de Deus, nós somos chamados para sermos atalaias. Nós somos chamados para sermos instrumentos de Deus, para que algumas vidas ainda possam serem levadas ao arrependimento pelo Espírito Santo, para abrir os olhos de muitos que, se morressem, e eu comecei a palavra dizendo do acidente que aconteceu na sexta-feira retrasada, se morressem repentinamente numa viagem aérea, quantos que naquele momento do acidente estavam preparados para se encontrar com o Senhor? 62 pessoas perderam a vida abruptamente. Quantos tiveram tempo naquele momento, nos minutos em que o avião estava caindo, conseguiram clamar a Deus em arrependimento? Quantos ali eram ateus? E o tempo está passando, e a palavra diz que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Há uma missão para cada um de nós. Eu conheço, você conhece pessoas que, se morressem nesse exato momento, pessoas que a gente ama, não iriam para o céu. E isso é urgente. Nós precisamos falar em tempo e fora de tempo. É um chamado, amados, não só para mim no ministério pastoral, mas é um chamado para cada cristão, para cada um de nós. De alguma forma a gente precisa semear essa verdade, com jeito, com carinho. Não adianta chegar com os 2 pés, depende da ocasião, né? Mas a gente tem que ser instrumento de Deus para levar essa verdade, para que almas sejam alcançadas. Eu não posso concordar com o erro. Pode ser a pessoa que eu mais amo na minha vida, se ela estiver errada, eu preciso dizer que ela está errada. Eu posso dizer: olha, eu te amo, mas você está errado. E se você não mudar, você está perdido diante de Deus. O profeta alerta aquele povo. Ele chega a dizer, ele faz uma comparação aqui no versículo 7. Ele diz assim: as aves que são irracionais, não têm o mesmo raciocínio que o ser humano. As aves irracionais conhecem as estações. Elas migram quando é o tempo certo, de uma região para outra. Há aves migratórias que atravessam continentes. Elas conhecem as estações.
porque elas sabem que se elas permanecerem naquele inverno em determinado período do ano, elas vão morrer. E para que elas não morram, elas migram para regiões mais quentes, depois elas voltam. É algo maravilhoso que Deus colocou instintivamente nos animais, nas aves. E o profeta diz: olha, as aves conhecem os tempos, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Não é que ele diz não conhece o Senhor. O meu povo não consegue enxergar que o juízo está próximo. Quanto tempo falta? A gente não sabe, mas a gente crê que está próxima a volta de Jesus Cristo. Eu creio que está próximo o arrebatamento da igreja. Não posso prever, não posso dizer anos, né? Algo que cabe somente ao Pai, mas os sinais, o tempo, as estações estão nos mostrando que nós estamos caminhando para a reta final de fato. Não é brincadeira, não é utopia. Todas as gerações passadas falaram isso, mas nós estamos hoje muito mais perto do que as gerações passadas. E ele diz: se as aves conhecem as estações, o meu povo não conhece, o meu povo não tem um entendimento, né? Aliás, o profeta Isaías fala algo muito semelhante, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3, Isaías diz algo exatamente igual, né? Se você quiser, abre na sua Bíblia. Mas Isaías diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus estava falando isso do povo dele, né? O animal, e olha que comparação, né? O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da manjedoura que alimenta ele, mas o meu povo não me conhece. As pessoas não estão buscando mais o conhecimento genuíno de Deus. Eles estão se estribando no próprio conhecimento. Olha o que o profeta disse aqui no versículo 8: como pois dizeis, somos sábios além do Senhor? Eles se achavam sábios. Era aquele povo que dizia assim: ninguém precisa me ensinar nada não, eu já sei, eu conheço. O judeu conhecia os livros de Moisés, talvez até decorado, mas não viviam nada daquilo que estava ali. Então, quando eles eram repreendidos pelo profeta, eles diziam: nós somos sábios. Hoje muitas vezes acontece isso, né? As pessoas estão se estribando no próprio conhecimento, né? Provérbios 3, versículo 7: não seja sábio aos teus próprios olhos, procure conhecer a sabedoria que está na palavra de Deus. Seja sábio em conhecer a palavra de Deus. Busque incessantemente aprofundar-se na palavra de Deus. Aquele que se glorie, né? Se glorie em conhecer a palavra, se glorie em conhecer o Senhor, né? Jeremias mesmo escreve, né? O homem não deve se gloriar na riqueza, não deve se gloriar no conhecimento desse mundo, mas aquele que se glorie em conhecer a mim. Então nós somos chamados a isso. Jeremias 9, 23 e 24, né? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. O Senhor nosso Deus se agrada de quando nós buscamos conhecê-lo e conhecer a sua palavra. Na quarta-feira, na nossa reunião de oração, eu trouxe uma palavra dentro da carta de Paulo a Timóteo. Tudo aquilo que estava acontecendo no passado está acontecendo hoje. No tempo de Jeremias, as pessoas queriam só ouvir as coisas que agradavam ao coração. Eles não davam ouvido ao profeta verdadeiro, mas davam ouvido aos falsos profetas. Nos dias de hoje, as pessoas também só querem ouvir as palavras afáveis. E interessante que Paulo alertou Timóteo a respeito disso. Aliás, até o texto que está no nosso boletim está baseado nessa reflexão.
Quando você pega 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele está dizendo assim, acompanha aí na sua Bíblia: ora, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Quando um pastor se desvia da verdade e começa a pregar o que ele acha, começa a trazer ideias humanistas, esquerdistas, ideias de todo tipo dentro de uma pregação, misturando aquilo que não é palavra de Deus, a palavra de Deus, ele traz ali uma gota de veneno dentro de uma porção da palavra de Deus, e devagar ele vai envenenando a sua igreja, envenenando a mente das pessoas. Paulo chama isso, né? Ele diz que esse pastor tem a mente cauterizada, a consciência dele já se tornou cauterizada, ele ultrapassou aquela linha, né? Aquela linha divisória de Hebreus 6, a mente se tornou cauterizada. Ele coloca um ensinamento falso que Paulo chama de ensinos de demônios. Não está se relacionando ao satanismo como religião. O ensino de demônio, que é um ensino enganador, é algo que parece verdade, mas não é verdade. É o que entra sorrateiramente. Se a gente pegar as cartas que João escreveu às igrejas no Apocalipse, você vai ver ali vários alertas a respeito das falsas doutrinas que aconteciam naquela época da igreja, já por volta do ano 100. A igreja primitiva já sofria com isso. O ensino de Jezabel, ele cita, né? Os enganos que estavam acontecendo, a feitiçaria que entrava na igreja era ensino enganoso. O ensino que, por exemplo, diz que você pode permanecer no pecado e que no final todo mundo vai ser salvo. Você pode continuar vivendo de uma maneira contrária ao ensino da palavra de Deus, porque o amor cobre multidão de pecados. Você pega um texto e tira ele do contexto e ensina de outra forma. Isso é ensino de demônios, e isso está sendo comum nos últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo. Nos últimos tempos, nós precisamos ficar antenados com aquilo que está sendo divulgado nas redes sociais. Porque a rede social hoje, ela tem mais força do que isso aqui, do que o culto. Ela impacta mais do que o culto. Porque muitas pessoas, elas não estão ligadas no culto, nesse momento, na palavra. Estão pensando no dia de amanhã, na semana. Ou vem para o culto para cumprir um compromisso semanal. O culto é um momento de encontro com Deus, amados. Mas quando está lá no celular, ouvindo uma pregação que chega aí de um pastor que às vezes nem conhece, está lá recebendo um ensinamento, e não é um bereano, não pega a palavra para conferir se está certo, essa pessoa vai ser enganada, e de repente a igreja que ela congrega, que está ensinando certo, não vai servir mais. Vocês entendem como que acontecem os enganos? Apostatam da fé por obedecerem espíritos enganadores. Aparentemente a pessoa está dentro da igreja, mas ela já se apostatou da fé verdadeira, do ensinamento genuíno de Jesus Cristo. Paulo diz também na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, de 1 a 5, veja como isso descreve o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou ler do 1 ao 5, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. E o chamado aqui de Paulo era uma advertência primeiramente para Timóteo. Quem era Timóteo? O pastor da igreja de Éfeso, um pastor jovem. Olha o que Paulo diz para ele: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. A palavra já começa forte, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele diz para Timóteo: prega a palavra, insista, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pensa que é fácil ser pastor? Vocês pensam que é fácil ser um presbítero, um conselheiro dentro da igreja? Olha o que a gente tem que fazer:
em tempo e fora de tempo, pregar, corrigir, repreender, exortar, coisas que as pessoas não querem. As pessoas não querem ser corrigidas, não querem ser exortadas. As pessoas não querem, porque estamos vivendo um tempo onde várias gerações atrás, gerações, quando eu digo 10, 20, 30, 40 anos atrás, foi mudado o sistema. Eu já disse isso aqui. As crianças que hoje se tornaram jovens e adultos foram ensinados a questionar tudo. Não é mais a palavra do pai ou da mãe que é autoridade. O questionamento é importante, mas não da forma como foi ensinado. É um questionamento agressivo, um questionamento que coloca tudo em dúvida, até as verdades. Então essa geração, é uma geração difícil de aprender, não é ensinável. Eles já acham que sabem tudo. Como você vai ensinar algo para alguém que acha que sabe tudo? São orgulhosos, são resistentes. Mas Paulo diz, não tem jeito, você tem que fazer a sua parte. Corrige, repreende, exorta. Versículo 3, porque vai chegar um tempo em que não suportarão a doutrina verdadeira, a sã doutrina. Vai chegar um tempo em que essas pessoas, eles vão procurar pastores, mestres, segundo a sua própria cobiça. Eles não vão querer ouvir coisas que confrontam, porque Deus confronta, a palavra confronta. Eles vão querer ouvir coisas que satisfazem a sua própria cobiça, a sua vontade. Eles vão querer ouvir assim dizendo, não, você pode continuar fazendo isso, que não é pecado. Não, você pode, união homoafetiva não é pecado, pode sem problema. Deus está olhando o amor que há no coração. Praticar o aborto, não, mas não é pecado. Se você não tem condição e aconteceu, esse tipo de engano, amados, aqui na nossa igreja é absurdo a gente falar isso, mas está sendo pregado. De uma forma sutil, até diretamente, isso tem sido espalhado no meio de denominações que se dizem cristãs. Eles recusarão dar ouvidos à verdade. Eles vão sentir coceiras no ouvido para ouvir só o que gosta. É o que Paulo está dizendo aqui. Cercar-se-ão de mestres segundo a própria cobiça, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às mentiras, às fábulas, às histórias. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Cada um de nós estamos sendo chamados à sobriedade. O que é a sobriedade? A sensatez, a olhar para a palavra de Deus e a rejeitar e a recusar qualquer tipo de ensinamento enganoso, qualquer tipo de comportamento contrário à palavra de Deus. Nós não podemos resistir à palavra de Deus. A palavra diz que temos que resistir o diabo, mas não resistir à palavra de Deus. Ela tem que penetrar, ela tem que entrar na nossa vida, ela tem que transformar o nosso caráter, ela tem que nos mudar de dentro para fora. Mas as pessoas não querem confronto. Talvez você conheça pessoas que já caminharam conosco e saíram da igreja, estão em outro lugar, talvez, tomara que estejam em outro lugar, porque se não for para lugar nenhum, pior ainda. E talvez você pergunte para a pessoa, meu irmão, por que você saiu de lá? Eu garanto que você não vai ouvir a resposta genuína, verdadeira. A pessoa vai dar desculpas, vai jogar responsabilidade em alguma coisa que aconteceu, a culpa do pastor, a culpa do ministério de música, a culpa do irmão que discutiu comigo. Vão haver desculpas, mas muitas vezes essas desculpas são para esconder, porque essa pessoa não suportou ser confrontada com a palavra de Deus. Porque o confronto exige de nós mudança de vida. E quando a gente não quer mudar de vida, a gente muda de lugar. Eu vou para outro lugar onde eu não sou cobrado, onde ninguém fica pegando no meu pé, onde a pregação não vai me levar para casa com a cabeça desse tamanho quente, fazendo eu pensar do que eu estou vivendo. Não, a gente tem que ir para casa com a cabeça desse tamanho mesmo, quente, pensando, avaliando a nossa vida, se nós estamos vivendo dentro da palavra de Deus. E quando a gente vai ajustando a nossa vida à palavra de Deus, tem algo maravilhoso que acontece. Essa transformação, ela traz alegria, ela traz uma fé fundamentada.
ela traz uma resistência quando passamos pelas tribulações. Quando esse fundamento da palavra verdadeiro entra em nossa vida, nós nos tornamos cristãos de verdade. Nós passamos a ser instrumentos de Deus para a edificação de outras vidas. Agora, quando se vive um evangelho açucarado, não verdadeiro, e vem uma tribulação, o que acontece? A pessoa se afasta, não resiste, vai conversar com o pastor, mas você que não teve fé. Entende, amados, a situação? Então não há outra alternativa para nós. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nós temos que receber ela, aceitar o confronto e ser transformado por Deus, de glória em glória, de graça em graça, até atingirmos a plenitude de verdadeiros varões ou varoas, a plenitude da estatura de Cristo. Poder dizer como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Poder chegar para o filho, para um amigo e dizer: olha, você pode olhar para a minha vida, porque eu tenho vivido integramente, de uma forma integral, aquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus. Hoje pela manhã, na nossa ministração a respeito do ministério do Espírito Santo, eu estava dizendo algo assim, que nós precisamos ser reconhecidos pelas pessoas de fora. Elas têm que reconhecer que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu dei uma explicação da diferença da ação, do agir do Espírito Santo no passado, na antiga aliança, e hoje na nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo visitava temporariamente, às vezes por um longo tempo, às vezes por uma ocasião específica. A gente falou de Saul, a quem Deus retirou o Espírito Santo e se tornou possesso de demônios. E Davi, que viu aquilo, quando Davi cai em pecado, na sua oração de arrependimento, no Salmo 51:11, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele tinha visto o que aconteceu com Saul quando Deus retirou o Espírito Santo de Saul. E na nova aliança é diferente. Para nós que nascemos de novo, nascemos do Espírito, conversão de verdade, a palavra diz que nós nos tornamos templos, santuários, habitáculos do Espírito Santo. Ele habita em nós, e ele não vai embora daquele que nasceu de novo, verdadeiramente convertido. Eu citei vários versículos pela manhã que confirmam a nossa salvação em Cristo. E é isso que cada um de nós precisamos ter dentro de nós, para que as pessoas vejam. Faraó reconheceu que havia o Espírito de Deus em José. Pelo menos 3 reis reconheceram que havia o Espírito de Deus em Daniel. E em cada um de nós, as pessoas hoje precisam reconhecer que em nós há o Espírito de Deus. E isso só é desenvolvido na nossa vida pelo conhecimento da palavra, pela vivência da palavra de Deus. Por isso que Paulo cita em Romanos 12, versículo 2, um versículo que a gente já citou muitas vezes aqui, que ele fala de uma transformação que precisa acontecer na nossa vida. Ele diz assim: não vos conformeis com este século, não se conformem com esse mundo, não tomem a forma do mundo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos de novo, nós não podemos tomar a forma do mundo, viver como o mundo vive. Ele diz: mas, há um mas desse tamanho, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E como que essa transformação pode ocorrer na nossa vida? Somente através do conhecimento da palavra, somente aceitando os confrontos da palavra de Deus. Essa transformação vai acontecendo, e quando essa transformação acontece, nós podemos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É interessante que às vezes a gente olha e fala: que Deus abençoe para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está ligado, é o mesmo versículo, ela está
presa a essa condição de transformação da mente, da nossa forma de pensar, de ajustar a nossa forma de pensar à palavra de Deus. Então eu não posso concordar com as coisas erradas. O politicamente correto para mim não serve. Eu não posso concordar com o que outras igrejas estão concordando. Eu não posso pegar a estrada espaçosa e a porta larga. Então nós somos chamados a isso. E a gente vai continuar batendo nessa tecla enquanto o Espírito Santo mandar. Nós precisamos estar preparados, como aquela noiva pronta para receber o noivo. Eu creio que a grande missão da igreja hoje é preparar a noiva. A grande missão da liderança de uma igreja hoje é preparar a noiva, é preparar para a volta de Jesus Cristo. Existem muitas preocupações na administração de uma igreja, mas o foco, a visão primordial, acima de qualquer outra visão, é preparar o povo de Deus para o encontro com o Senhor Jesus. E isso nós fazemos todos os dias, olhando para a palavra, trazendo para a nossa vida. Não pode ser só esse tempo de domingo, por mais precioso que ele seja. Eu preciso todos os dias. Devocional, né, Sabrina? A Intensidade criou um sistema de devocional que eu estou achando tremendo, porque as pessoas estão fazendo devocionais. Devocional não é só pegar e ler um trechinho bonitinho e fechar. É você ler um trechinho bonitinho e trazer para a vida. Olha, o que esse trecho bonitinho, o que essa palavra está dizendo? Eu tenho que trazer para mim, eu tenho que viver isso. Tempo de oração, tempo na presença de Deus. Como isso é primordial, amados. Como é importante separar o tempo de qualidade na presença de Deus. Não é os 5 minutinhos corridos antes de dormir. É conversar com o Pai. É sentar na presença de Deus. É falar em voz audível. Tempo de qualidade é o fechar a porta, é o entrar no quarto, é o secreto. As gerações passadas da igreja viviam muito isso. A geração atual já não vive tanto isso. É mais interessante ficar 2, 3 horas ouvindo um podcast. Alguns são bons, né? São instrutivos, mas a maioria não. É melhor você ler a Bíblia 2, 3 horas com atenção, refletir e trazer a palavra. Se aquela pessoa que está ali no podcast está baseada na palavra, ensinando, tudo bem. Mas muitas vezes é um vomitório de ideias humanas, de palavras bonitas, de coaching, de viver bem, mas não é instrução para mudança de vida, não é preparação da alma para se encontrar com Deus. E esse encontro pode acontecer em qualquer momento, né? Pode ser na ida da viagem de avião, pode ser na volta. Só trazendo um paralelo, porque todas as vezes que acontece esse tipo de trajeto a gente reflete, né? Então, amada igreja Manaim, vamos continuar firme nesse propósito. Vamos deixar a palavra nos confrontar. Quando o profeta fala, vamos ouvir. O que Jeremias falou aqui quando eu estava preparando a pregação, eu trouxe para a minha vida imediatamente. Senhor, onde eu tenho errado, onde eu tenho resistido, Senhor. Há uma pregação muito dura em Atos de Pedro, quando ele fala lá para os fariseus, para uma galera toda: vocês têm resistido ao Espírito Santo. Nossa, resistir ao Espírito Santo é não aceitar a palavra de Deus, é rejeitar o ensinamento. Que nós sejamos os filhos de coração quebrantado, que recebem a palavra, que mudam de vida, que permite ser transformado. Que nós sejamos os ensináveis, né? Eu preciso ser ensinável. Eu nunca vou aprender tudo o suficiente, eu sempre vou ter coisas para aprender. Eu preciso ser humilde para entender isso. Que não existe um nível máximo de conhecimento da palavra, ainda que se viva 100 anos estudando. Nós temos que ser ensináveis. Não podemos alimentar o orgulho espiritual no nosso coração. Ah, porque eu sou melhor. Ah, porque eu já estudei tanto. Ah, porque eu fiz teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem está aqui tem que estudar e aprender mais, porque a nossa missão é ensinar. Então, é levar a sério. É levar a sério a palavra de Deus.
é viver e buscar a plenitude do Espírito Santo. E ela vem por conhecer a palavra de Deus. Os momentos graciosos, como a gente teve hoje de manhã, no momento da ministração, eles acontecem porque está havendo o ensino da palavra de Deus. Ninguém está sendo enganado, ninguém está sendo levado ao emocionalismo. Nós estamos ensinando o princípio, a ação do Espírito Santo, e é isso que vai fazer a nossa vida ser transformada. Amém? Chega por hoje, né? Até o próximo domingo. Então vamos nos colocar em pé, convidar o nosso Ministério de Música.